Boa noite, meus queridos. Nós vamos iniciar agora o nosso culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. Convido você a acalmar seu coração, dirigir seu entendimento ao Senhor e abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo de número 96. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Os irmãos que puderem, eu os convido a se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Eu farei a leitura deste salmo e peço que os irmãos acompanhem, por gentileza. Salmo de número 96. Diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Temei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Que o Senhor realmente, a cada dia, incite os nossos corações a estarmos reconhecendo a sua grandeza, a estarmos reconhecendo o quanto Ele realmente é superior a nós, o quanto Ele realmente é digno de louvor e adoração. Ainda de pé, eu convido os irmãos a estarmos entoando o hino de número 179 dos nossos inários.
Podem se assentar, irmãos. E eu os convido a mais uma vez abrirem as suas Bíblias. Agora, no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 6. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 6, versículo de número 8. Deixa aberto o texto. Antes de nós fazermos a leitura, eu convido ao nosso irmão presbítero divino a nos dirigir ao Senhor uma oração de gratidão, louvor, pelos seus cuidados, pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Agora sim, leitura do versículo de número 8, no capítulo de número 6, do livro do profeta Miqueias. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Meus queridos, tão importante quanto louvarmos ao Senhor é reconhecermos que necessitamos constantemente do seu perdão, da sua graça, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. É importantíssimo que nós, a cada momento das nossas vidas, façamos esse autoexame, confessemos diante do Senhor os nossos pecados, as nossas transgressões, nos arrependamos e mudemos de vida. Por isso, nesse instante, convido você a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça, fazer uma oração silenciosa e confessar diante do Senhor os seus pecados, as suas transgressões. Depois de um determinado tempo adequado para essas orações, eu convido a nossa irmã Silvia a nos dirigir ao Senhor uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Celestial, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso, Pai. Estamos aqui para te prestar culto, para render graças, ó Pai, cantar louvores ao teu santo nome. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, que o Senhor colocou essa alegria em nossos corações. Estamos hoje aqui em dia de serviço teu, ó Pai. Amém, Senhor. Para engrandecer o teu santo nome. Deus, o Senhor renove sempre essa alegria dos nossos corações. Amém, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a ser humilde de coração, a fazer a tua vontade, ó Pai, em nossas vidas, não a nossa, mas ajuda-nos a conhecer, ó Pai, por meio da oração, súplicas a Ti. Ó Deus, abençoa cada vida aqui presente, ó Pai. Sim, Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a estar colocando em prática tudo que aprendemos aqui da Tua Palavra. Amém. Colocar em prática no nosso dia a dia, durante a semana. Que a Tua Palavra possa vir como um bálsamo para os nossos corações. Amém. Como um remédio, ó Pai, para curar
todos os males, curar, tirar toda a tristeza, tirar tudo aquilo que nos impede de estar com o nosso coração aberto diante de Ti. Ajuda-nos para que nós possamos deixar todas as coisas de lado, aquilo, ó Pai, que tira a nossa alegria, para estar com o nosso coração aberto, para receber o Teu alimento espiritual. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai. E que nós encontremos sempre forças em Ti para continuar, haja o que houver, Amém. continuar na Tua presença. Sim, Em nome Jesus. de Jesus, ó Pai, é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Amém, irmãos. Eu os convido a se colocarem de pé mais uma vez e convido à frente o Ministério de Louvor para continuar nos conduzindo em espírito de louvor e adoração ao nosso Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos estar iniciando cantando a música Rei das Nações.
colocando no gasofilácio. Senhor, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, Senhor. Podemos louvar o Seu nome, Senhor, aprender mais de Ti. Que o Senhor use, Senhor, o pastor essa noite, Senhor. Que a gente também possa guardar a Sua palavra, Senhor, no nosso coração e praticá-la. Senhor, te peço, Senhor, pelos dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando as pessoas e possa estar abençoando também, Senhor, as pessoas que não puderam, Senhor. Que o Senhor possa estar dando emprego, Senhor, para as pessoas. Amém. Te peço, Senhor, pela vizinhança, por todos que estamos aqui. Te peço, Senhor, pelas pessoas enfermas, que o Senhor também possa estar confortando, Senhor, a família da Cíntia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Poder se sentar, irmãos. E eu os convido a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira Pedro 2, leitura dos versículos de 1 a 6. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, leitura dos versículos de 1 a 6. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo.
pois por isso está na Escritura: Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Feche seus olhos, vamos orar, falar com o Senhor, clamar pela santa iluminação dele para as nossas vidas. Amabilíssimo Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa noite, clamando que o seu Santo Espírito nos capacite a compreendermos a sua palavra. Não apenas, ó Pai, entendamos, mas que nós coloquemos em prática em nossas vidas, que possamos ser constrangidos, transformados, possamos ser alcançados pela verdade do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Como nós temos divulgado na nossa igreja, nós estamos desenvolvendo uma série de sermões dentro da primeira epístola de Pedro, tratando a respeito de como lidar com o sofrimento. Algumas instruções práticas para nós entendermos biblicamente como que nós podemos, diante do sofrimento, estarmos nos portando como filhos do Senhor. E nessa oportunidade, nós estaremos vendo nesses 6 versículos do 2º capítulo a respeito de mais uma orientação sobre como nós podemos nos portar quando o sofrimento chega. Eu não sei se você já parou para reparar, mas a gente se sabota o tempo todo. Como assim? Basta você estar solteiro para automaticamente a sua mente começar a enxergar somente os casais. Basta você estar casado para que a sua mente automaticamente foque somente os solteiros. Basta que você comece uma dieta para automaticamente a sua mente só lembrar de coisa gostosa que você não pode comer de jeito nenhum. Basta você começar a se exercitar para a sua mente lembrar de quando você estava deitado, de quando você estava sentado, de quando você não estava se exercitando. E basta querer levar um relacionamento sério com o Senhor para imediatamente a sua mente começar a focar somente nas dificuldades, somente nos problemas que você tem para enfrentar. Nessa oportunidade, meus queridos, eu os convido a não apenas aprender a valorizar o seu estado civil, a não apenas terminar uma dieta ou focar em seus exercícios, mas moldar a sua vida, moldar realmente a sua mente, para desenvolver a sua fé de forma genuína, mesmo em meio ao sofrimento. Portanto, te convido a aprender a desenvolver a sua fé em meio ao sofrimento. Como nós vimos na semana passada, o apóstolo Pedro está instruindo esses irmãos a respeito do amor, nessa parte final do capítulo 1. E nós, então, entramos agora em uma nova sessão, na qual ele vai estar tratando a respeito da importância de nós entendermos o nosso relacionamento espiritual com o Senhor. De modo prático, nós podemos entender que os versículos anteriores era da forma como nós deveríamos nos portar para com os nossos semelhantes. E agora ele vai nos mostrar a respeito da nossa herança, da nossa riqueza espiritual através do relacionamento com Cristo Jesus. A primeira orientação que nós podemos tirar do nosso texto para aprendermos realmente a como desenvolver a nossa fé em meio ao sofrimento se encontra no versículo 1. Observe: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. A primeira orientação que nós temos é: entenda a sua novidade de vida. Entenda a sua novidade de vida. Se você viveu a sua adolescência ou a sua juventude lá para os anos 80, você deve ter visto ou ter assistido a grande dupla musical, ou grande fraude musical, como você preferir, chamada Milli e Vanilli, que eram modelos que foram contratados para estarem atuando e dublando algumas músicas de cantores verdadeiros, que compunham e cantavam essas músicas. E em um determinado show, no auge do sucesso deles, a fita que eles haviam gravado para estarem dublando trava. E eles, na frente de todo mundo, ficam lá repetindo a mesma frase até que não dá mais, e eles têm que sair vaiados do palco, porque ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de pensar alguma coisa a respeito de alguém e essa pessoa demonstrar de maneira prática que não é da forma como anunciava, que não é da forma como estava se apresentando. E é justamente por isso, meus irmãos, que nós temos aqui o apóstolo Pedro falando exatamente sobre isso, da importância de nós não sermos fingidos diante de Deus, ou seja, que a nossa fé precisa ser verdadeiramente comprovada através da forma como nós procedemos. Não é só você falar que serve a Deus ou se relaciona com o Senhor,
é de fato demonstrar no seu comportamento, no seu dia a dia, que você tem este relacionamento com o Senhor. Tanto que quando nós olhamos aqui, ele deixa de maneira clara, logo no início do versículo 1, quando ele usa o verbo despojar, que no original tem o sentido de você realmente arrancar fora uma espécie de roupa que está suja e que você não quer continuar em contato com ela, porque realmente está desagradável estar com ela. Dessa forma, meus irmãos, o apóstolo Pedro está chamando a nossa atenção para que nós compreendamos e encaremos a nossa vida de uma forma diferente, para nós olharmos para a nossa vida anterior ao relacionamento com Cristo Jesus como algo a ser rejeitado, como algo a não ser apreciado, como algo a não ser desejado de forma alguma. Tanto que no final do versículo 1 ele vai usar toda sorte e maledicência, e esse pronome toda dá a ideia de totalidade, obviamente, mas é como se ele estivesse citando todas as formas ou todas as classes que podem ser elencadas dentro dessas palavras maiores, dentro dessas categorias maiores que ele começa a citar, que nós veremos a partir de agora. Ou seja, através da ação do Espírito Santo, nós somos transformados para que passemos a ter condições de lutar contra o pecado. Como nós vimos ontem na nossa reunião dos jovens, através da ação do Espírito Santo, nós não mais temos o nosso desejo cativo pelo pecado. Nós sofremos influência, mas não temos o nosso desejo totalmente cativo para o pecado mais. Tanto que nós somos capacitados a estarmos lutando e evitando a maldade, como ele começa a dizer, despojando-vos, portanto, de toda a maldade, que é o desejo de física, emocional ou espiritualmente estar prejudicando alguém. E a pessoa que vive no pecado é induzida a estar prejudicando no mínimo uma pessoa, ela mesma, no mínimo uma pessoa. O cristão, meus irmãos, deve desenvolver a sua fé e ele comprova isso através da santificação da sua vida. Quanto mais nós buscamos a santidade das nossas vidas, quanto mais nós buscamos estar em inteireza no relacionamento com o Senhor, mais nós demonstramos que entendemos e apreciamos a novidade de vida que recebemos. Portanto, nós precisamos entender que o relacionamento com o Senhor é algo precioso e deve ser realmente apreciado por nós. Não apenas tido de maneira filosófica como bom, mas de maneira prática, demonstrado que nós temos prazer nisso. O apóstolo Pedro escreve esses cristãos, como eu já disse, para estar fortificando a fé deles, para estar fortificando em meio ao sofrimento, em meio a todas as dificuldades que eles estavam vivendo. E é evidente que o seu desejo é que esses cristãos estivessem unidos em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, em meio a uma frente unida contra a perseguição, contra as injúrias que eles estavam recebendo, de modo a estarem cuidando uns dos outros, como no exército. O que nós temos aqui, assim como na guerra, o apóstolo Pedro incentivando os irmãos a estarem sendo responsáveis pelo seu companheiro, e portanto o fingimento, portanto a falsidade não era cabível neste momento. Nunca é, e neste momento era menos ainda. Cada um ali era responsável por si mesmo e deveria estar disposto a estar demonstrando a sua firmeza na fé para incentivar os seus irmãos, os seus companheiros na lida, para estarem também de igual modo procedendo, de igual modo vivendo. Como todos estavam sofrendo, meus irmãos, eles necessitavam de mútuo apoio e cuidado. Por isso a ideia de inveja, a ideia de estar muitas vezes cobiçando o que era do outro, não deveria de modo algum existir entre eles. Todos eles estavam bebendo do mesmo cálice de sofrimento. Por isso, a inveja não deveria reinar no meio deles, como não deve reinar no nosso meio também. Todos nós somos iguais aos olhos de Deus, seja porque nós fomos alcançados por Cristo Jesus, seja porque por nós mesmos nós não conseguimos de forma alguma agradar a Deus, seja porque nós entendemos que somente pela graça nós somos aceitos diante do Senhor. Por isso, a ideia de inveja deveria ser extirpada do meio do povo, assim como no nosso meio também deve ser hoje. Bem como ele continua aqui, de hipocrisias e invejas de toda sorte de maledicência. Maledicência, trazendo para uma tradução bem linguagem de hoje, linguagem bem cotidiana, é fofoca. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, no meio do sofrimento desse povo, gente estava morrendo de verdade, ele fala para o pessoal o seguinte: olha, maledicência não vai ajudar vocês, fofoca não vai fortalecer a vida de vocês de forma nenhuma. Por isso vocês devem evitar estarem vivendo dessa forma, porque é isso que significa maledicência, você está fofocando, trazendo informações que não vão acrescentar nada na vida de ninguém, somente pelo prazer de estar anunciando sobre a vida do outro. De igual modo,
ele apresenta também a questão do dolo, que é você apresentar uma mentira como verdade, para a pessoa que não está muito habituada com aquilo ser enganada. Imagine você, o apóstolo Pedro, para pessoas que estavam sofrendo, os conselhos dele são de ordem moral, para que eles possam melhorar o relacionamento uns com os outros, apoiarem uns nos outros, para que através da demonstração da novidade de vida, eles tenham com quem contar em meio à perseguição, em meio ao sofrimento. O apóstolo Pedro está incentivando esses irmãos a estarem entendendo que se eles servem a Deus e estão sofrendo por servir a Deus, o comportamento deles deve ser diferente, deve ser completamente diferente do que era em outra oportunidade. Assim, o apóstolo Pedro, ele começa então a deixar muito claro o ponto que ele quer tocar. A expressão despojando-vos, como eu já expliquei, é quando você quer retirar alguma coisa de você. Mas o sentido aqui vai um pouco mais profundo. Não é apenas retirar, é jogar fora, é não ter mais contato, é desfazer-se realmente. É semelhante ao lixo que você não quer próximo de você e você deseja o mais rápido possível lançá-lo fora, para que não tenha mais oportunidade de se contaminar, não tenha mais oportunidade do mau cheiro, da vista realmente totalmente desprazerosa, trazer algum tipo de ânsia, trazer algum tipo de nojo para a sua vida. Assim como o lixo, que nós nos livramos dele o mais rápido possível, todas essas práticas que não fortificam o nosso espírito e não fazem com que nós tenhamos unidade na igreja, devem ser evitadas, devem ser lançadas fora, devem ser extirpadas da nossa convivência. A novidade de vida, meus irmãos, que nós recebemos não foi para que nós apenas tivéssemos momentos bons, alegrias na vida. Foi para que nós, em todas as oportunidades, estivéssemos glorificando a Deus através de Cristo Jesus. Significa que quando nós somos fiéis em meio ao sofrimento, Deus é glorificado através das nossas vidas. Significa que quando nós deixamos de defraudar um irmão, deixamos de fofocar sobre a vida de um irmão, deixamos de usar de artimanhas para enganar alguém, nós estamos em meio ao sofrimento, glorificando o nome do Senhor. Para nós que estamos saindo agora desse período de quarentena de forma adequada e estivemos por muito tempo sem poder muitas vezes olhar uns nos outros, nós estamos entendendo agora a importância do que é ser sincero, do que é ser autêntico com as pessoas que realmente importam para nós. Somente através do distanciamento involuntário é que nós podemos perceber o quanto somos importantes uns para os outros e do quanto a nossa presença, o testemunho de vida uns dos outros é importante para fortificar a nossa caminhada. Por isso, os perigos e as dificuldades exigiam uma autenticidade na fé real, uma fé em Cristo Jesus, para que o convívio fosse melhor e para que eles fossem fortalecidos. A novidade de vida, meus irmãos, para a qual nós fomos chamados, de modo resumido, é nós entendermos que não é mais o egocentrismo. Eu não sou o centro do universo, eu não sou o centro da minha vida. Agora é um teocentrismo. Deus é o centro da minha vida, o centro do meu desejo, o centro dos meus planos, o centro da minha existência. Por isso, demonstre a sua transformação, cuide das pessoas ao seu redor, desenvolva a sua fé e viva de maneira digna para o Senhor que resgatou e transformou a sua vida. Viva de maneira digna para o nosso Deus. Como se não bastasse isso aí para a gente passar um bom tempo pensando o que a gente pode melhorar, ainda temos mais algumas orientações. Os versículos 2 e 3, nós temos a segunda. Diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Segunda orientação que nós temos, para nós entendermos ou estarmos agindo de forma a desejarmos o alimento espiritual, apetecendo o alimento espiritual. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma padaria assim que o pão está prestes a sair. Rapaz, se você nunca passou por essa situação, vou te explicar mais ou menos como é que funciona. Você está indo para comprar às vezes bolo, mas o pão fica com um cheiro tão gostoso, mas tão gostoso, aquele cheirinho de pão assado, que você fala, pronto, vou ter que levar pelo menos um para parar de aguar a boca, porque tá dando muita vontade de comer, esses pães, e nem era para levar pão nessa oportunidade. O apóstolo Pedro, ele pega exatamente nesse sentido, para que os cristãos, nós, hoje, entendamos a palavra de Deus como um alimento saboroso, como um alimento que realmente dá água na boca,
Um negócio que você está na sua casa com vontade de comer alguma coisa específica. É exatamente nesse sentido que ele começa a narrar nesses 2 versículos, para que nós entendamos o alimento, a palavra de Deus, como algo saboroso, como algo prazeroso para as nossas vidas. A ideia, meus irmãos, não é só de encher a barriga, longe disso. A ideia é de nós saciarmos um desejo que só pode ser saciado com algo específico, somente com algo específico. A ordem é para que a fé seja desenvolvida através da ingestão do leite espiritual. Tanto que a ideia que ele coloca no versículo 2, para crescimento da salvação, não é que a nossa salvação é gradual alcançada, de forma gradual alcançada. É para nós demonstrarmos ou desenvolvermos o nosso entendimento de que nós somos salvos. Quanto mais nós entendemos que somos salvos e vivemos para a glória do Senhor, mais nos alimentamos da sua palavra e mais demonstramos isso na nossa prática, na nossa forma de viver. É exatamente essa direção que o apóstolo Pedro aponta aqui e que serve de orientação para as nossas vidas. Estes crentes, eles estavam sofrendo, meus irmãos. Eu vou falar isso toda vez até nós entendermos e não esquecermos mesmo. Eles estavam sofrendo. E não é sofrendo por causa de um vírus que vai matar muitas pessoas. Eles estavam sofrendo por pessoas que estavam perseguindo justamente porque eles não tinham feito nada. Simples assim. E não era perseguindo para processar, não era perseguindo para de alguma forma prejudicar financeiramente a vida deles. Isso seria ruim, com certeza. Mas era para muitas vezes tirar a vida deles. Era mais ou menos nesse sentido. Muitos estavam morrendo ali. Muitas pessoas mesmo estavam morrendo ali. E o apóstolo Pedro então começa a explicar eles o seguinte: olha, vocês estão sofrendo no físico. E a solução para vocês sentirem menos dor no físico é o crescimento da vossa fé. É o desenvolvimento da vossa fé. É a dependência em Cristo Jesus. Por isso, o imperativo de desenvolver a fé não é desconexo da realidade. Não é a falta de consideração do apóstolo Pedro por esses irmãos. Mas é um apontamento para que eles entendam que no hoje eles sofrem, mas no amanhã, na glória, eles estarão com o Senhor. Da mesma forma que nós hoje, meus irmãos, em meio às nossas dificuldades, nossos problemas, nós sofremos. Mas o futuro para nós é com Deus na glória. Por isso o apóstolo Pedro, ele começa a usar exemplos muito simples para que o povo possa entender e para que nós hoje possamos entender. O exemplo da criança recém-nascida é para dar ênfase na importância que a palavra de Deus deve ter nas nossas vidas. Eu não sei se você já parou para pensar como é que funciona a mentalidade, como funciona a mente de um bebê, de uma criança recém-nascida. É mais ou menos assim: ela quer mamar, a criança quer mamar. E por isso ela começa a pensar mais ou menos assim: eu estou sentindo um negócio estranho na barriga. Eu acho que eu tenho que comer alguma coisa, tenho que mamar, porque passa. Na outra vez eu chorei, mamei, passou. Então agora eu vou mamar, senão vai acontecer alguma coisa ruim, porque esse sentimento ruim aqui tem que passar. Então, se eu não comer agora eu vou morrer. Vou chorar então, vou chorar que resolve. E aí depois que come, depois que está satisfeito, parou, passou. É exatamente esse desejo ardente, esse desespero para comer algo que o apóstolo Pedro coloca com relação ao crente e à palavra de Deus. Deve ser realmente, meus irmãos, um entendimento de que nós precisamos daquilo para continuarmos sendo forças diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios. Para o bebê, comer ou não comer é questão de viver ou morrer. Para o cristão, comer da palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, é questão de ter ou não ter forças diante das dificuldades, diante dos problemas. É um entendimento de que é indispensável para nós crescermos. O fato desse alimento ser divinamente concebido, como ele coloca nesses 2 versículos, nos faz entender que é pela graça de Deus que nós recebemos, com toda certeza, é um meio de graça. Mas também é para nós entendermos que assim como eles estavam começando a entender que Cristo também era Deus, o apóstolo Pedro faz questão de deixar isso claro, que é através de Cristo Jesus que nós recebemos essa palavra. É a bondade de Deus para as nossas vidas. Por isso nós precisamos entender que quando nós exercitamos a nossa fé, é quando nós de fato nos alimentamos da palavra de Deus, para uma vez nutridos, agradarmos ao Senhor, para uma vez nutridos, estarmos satisfazendo o nome do Senhor. Basta que você pare para pensar. Quando você está com muita fome, você começa até a ficar mal-humorado, né? A gente começa a ficar com o semblante caído, começa a ficar desanimado. Basta comer um pouquinho, que a gente já dá uma animada, dá uma avivada na nossa vida, por mais redundante que seja. E é exatamente nesse sentido que o apóstolo Pedro coloca. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é o que nos dá forças, é o que nos capacita a estarmos nos desenvolvendo,
estarmos crescendo para agradarmos a Deus. Da mesma forma que o bebê é alimentado para se desenvolver, a nossa fé é nutrida para ela crescer e para nós estarmos então recebendo a proporção espiritual, o crescimento espiritual para estarmos agradando ao Senhor. É o crescimento para nós estarmos agradando ao nosso Deus. Tudo isso parece um monte de informação, mas a gente ensina bem facilzinho para as crianças. A gente ensina de uma forma bem didática para as crianças entenderem, com a musiquinha, que diz assim: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Simples assim. E é exatamente esse beabá que o apóstolo Pedro está ensinando para esses irmãos e está nos ensinando hoje. Se nós queremos crescer no nosso relacionamento com o Senhor, se queremos desenvolver a nossa salvação, no sentido de demonstrar que nós somos salvos, nós precisamos ler a Bíblia, orarmos e nos relacionarmos com o Senhor. Não é apenas passar o olho pela palavra de Deus, é entender e colocar em prática. É estarmos meditando e praticando aquilo que nós temos aprendido. Portanto, meu irmão, se você realmente quer crescer na presença do Senhor, alimente-se da palavra do nosso Deus. Busque o seu alimento, experimente a sua bondade, desenvolva a sua fé. Porque aquele que quer crescer, ele lê a Bíblia, pratica e ora ao nosso Deus. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua fé diante do Senhor. E por último, mais ou menos importante, nós temos a nossa terceira orientação, que se encontra nos versículos 4 a 6. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está escrito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A terceira orientação que nós recebemos nesse texto é compreendendo o nosso chamado, compreendendo o chamado para as nossas vidas. Eu não sei se aqui em São Sebastião era comum esse tipo de situação. Eu cheguei, logo teve a pandemia, então eu não faço a mínima ideia. Na minha cidade natal o que acontecia? Vez ou outra a gente se deparava com anúncio num carro de som dizendo que fulano de tal precisa de tantas pessoas para estarem trabalhando durante um dia no Boia Fria. E era uma mensagem bem sucinta, bem específica, bem clara e objetiva para que todo mundo ouvisse, todo mundo entendesse, mas só aparecesse lá quem estivesse interessado no serviço, interessado em estar trabalhando naquela oportunidade. E é justamente por isso que só atendia ao chamado quem se enquadrava, quem se identificava com o que estava sendo proposto ali, com o que estava sendo pedido. E é exatamente o que o apóstolo Pedro faz aqui. Ele passa a descrever com quem nós nos identificamos, para que nós compreendamos que o nosso sofrimento, que o sofrimento que nós estamos passando, Cristo passou no nosso lugar. É uma fração do que nós de fato merecíamos. Por isso, aqueles que primeiro receberam o chamado do Senhor e o rejeitaram, que foram os judeus, eles tiveram acesso à mensagem do Evangelho, mas preferiram rejeitar, preferiram abraçar a religiosidade, ao invés de se curvarem aos pés do Messias. Por isso, o apóstolo Pedro começa, através de uma ilustração, a demonstrar a ideia da nossa dependência em Cristo Jesus. Pedras, como nós sabemos, são seres inanimados. Por isso a ideia de pedra viva parece até antagônico, né? Parece alguma coisa que não combina. Como que pedra pode ser viva? É justamente, meus irmãos, no sentido de construção, de edificação, que o apóstolo Pedro nos identifica com Cristo Jesus, nos liga a Cristo Jesus, para nós entendermos que nós vivemos através da pedra viva. Nós por nós mesmos não temos vida, não temos meios para gerarmos vida em nossos corações, mas através da pedra fundamental, da pedra que vive, nós temos vida em nosso ser, nós temos novidade de vida. Por isso, citando várias passagens do Antigo Testamento, o apóstolo Pedro apresenta o entendimento acerca da pedra angular e a respeito do seu significado espiritual para nós hoje. A pedra angular, meus irmãos, para nossa compreensão, bem adequada nos dias de hoje, é a pedra fundamental de alguma construção. Naquele período podia ser a pedra onde eram escritos os nomes das pessoas que faziam parte daquela localidade, ou podia ser uma pedra bem grande, que era usada para sustentar o peso de toda a construção.
Essa era a pedra angular. Era uma pedra muito importante, porque ela tinha que ser bem resistente para aguentar todo o peso da construção. Por isso, Cristo Jesus é a pedra angular que foi amada por Deus, enquanto foi rejeitada pelos homens. É a pedra angular, é a pedra que sustentou, que aguentou todo o peso dos nossos pecados para que nós fôssemos perdoados pelo Senhor. Dessa forma, nós fomos amados por Deus através de Cristo Jesus. Toda a ira de Deus foi aplacada pelos eleitos dele através de Cristo Jesus. Toda a ira do Senhor que era destinada a nós foi recebida em Cristo Jesus. Por isso, Cristo Jesus, meus irmãos, ele é a base da nossa fé. É sobre ele que deve estar realmente os nossos anseios, é sobre ele que deve estar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas angústias. É em Cristo Jesus que nós temos que lançar tudo isso, porque ele é a base da nossa fé. Somos sacerdotes do Senhor através dele. No Antigo Testamento, os sacerdotes, eles tinham a obrigação de estarem ali, servindo ao Senhor, imolando os animais que eram levados ali, queimando a gordura, estando ali separando o que era para ser queimado do que não era para ser queimado, para que subisse o aroma agradável, aquilo que agradava ao Senhor. Hoje, meus irmãos, nós não temos que sair imolando animais, nós não temos que fazer isso, porque Cristo Jesus, o último sumo sacerdote, foi o que ofereceu a si mesmo como cordeiro perfeito para que isso não fosse mais necessário. Agora, nós agradamos ao Senhor, fazemos subir esse cheiro agradável, esse aroma agradável ao Senhor, através da forma com a qual nós nos portamos, através da forma com a qual nós mortificamos o velho homem. É assim que nós agradamos ao Senhor. É assim como sacerdotes reais, nós agradamos ao nosso Deus. De maneira prática, significa que nós não precisamos parar de viver para agradar a Deus. Longe disso. Na verdade, através do nosso viver diferenciado, entendendo o nosso chamado para a exclusividade de vida ao Senhor, é através disso que nós agradamos ao nosso Deus, através da mortificação do desejo pelo pecado. É assim que nós agradamos ao Senhor como sacerdotes reais, apresentando o que Ele exige. Portanto, a nossa fé ela é exercitada em meio ao sofrimento quando nós entendemos o nosso chamado e nós vivemos de maneira adequada, vivemos dessa forma. Pedro convida os cristãos a olharem para a base da fé, olhar para Cristo, e lembrar que sobre os seus pés não vacila o chão, porque a garantia de que nós continuamos um relacionamento com Deus é Cristo Jesus. A pedra fundamental da nossa fé é Cristo Jesus. Não vacila o nosso futuro, meus irmãos, não é incerto. Através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício perfeito, o amanhã não traz medo para as nossas vidas, não traz incerteza, traz a garantia de que nós continuaremos sendo amados pelo Senhor através de Cristo Jesus. O Cristo que foi rejeitado pelos homens é o mesmo Cristo que se ofereceu e garante que nós hoje, nós amanhã, continuaremos sendo amados pelo nosso Deus. O nosso relacionamento com o nosso Deus continua firme, continua inabalável, porque Cristo, como nossa pedra fundamental, continua garantindo que o nosso relacionamento permanece de pé. Por isso, meus irmãos, entender o nosso chamado, entender o chamado do Senhor para as nossas vidas, é entender que não é para nós agradarmos a Ele somente em meio aos momentos bons, é para nós agradarmos a Ele em todo o tempo, em todos os momentos das nossas vidas. Significa que quando tudo está dando certo na sua vida, agradar a Deus. Quando tudo está mais ou menos, agradar a Deus. Quando tudo está de mal a pior, agradar a Deus. Nós somos resgatados, meus irmãos, para pararmos de nos agradar e agradarmos ao Senhor. O nosso chamado é esse, vivermos para Deus o tempo todo. Deus não tem prazer, meus irmãos, no nosso sofrimento pelo sofrimento apenas. Deus tem prazer na nossa obediência em meio ao sofrimento. Deus tem o prazer de ver os seus servos sendo fiéis através da ação do Espírito Santo em seus corações, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às adversidades da vida. Por isso, meus irmãos, entendamos que nós devemos crescer na presença do Senhor, entender o chamado dele para as nossas vidas, atender a esse chamado e desenvolver a nossa fé. O chamado de Deus para as nossas vidas permanece, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a todos esses momentos que nós temos vivido. A nossa obrigação de relacionarmos-nos com o Senhor de forma adequada permanece, e permanece o desejo do Senhor pelas nossas vidas aos seus pés. Cresça na presença do Senhor, agrade ao Senhor, atenda ao chamado e viva da forma como o Senhor deseja que você viva hoje e para todo sempre. Através de Cristo Jesus, meus irmãos, nós somos resgatados para uma nova vida.
E eu quero ser bem enfático agora, que você entenda de uma vez por todas, foi para uma novidade de vida. Você que está aqui hoje ouvindo essa mensagem, foi chamado para uma novidade de vida. Entenda, meu irmão, é uma novidade de vida. Não é para viver como a gente vivia antes de ter Cristo. É para demonstrar essa novidade, é para demonstrar essa diferença que existe em nossas vidas. Não é uma opção, não é um convite, é uma ordem. Se você foi alcançado e regenerado por Cristo Jesus, é uma ordem, uma obrigação sua viver como uma pessoa que tem uma novidade de vida, viver nessa nova oportunidade. Essa novidade, meus irmãos, é para que nós entendamos, nós não somos donos do nosso nariz. A gente agora não faz mais o que a gente quer, agora a gente tem dono, agora a gente existe para a glória do Senhor. Você deve viver para agradá-lo em todo o tempo, mesmo em meio ao sofrimento. Por isso, quanto mais nós desenvolvemos a nossa fé, mais facilidade nós encontramos em ter prazer em Deus e no relacionamento com o Senhor. Através de sua palavra, nós somos nutridos para essa novidade de vida. Entenda como dádiva e não como peso. Entenda como uma oportunidade única na sua vida. É questão de morrer ou viver, estar em relacionamento com o Senhor. É questão de nós entendermos, ou demonstramos que temos novidade de vida, ou estamos mortos em nossos delitos e pecados. Porque aquele que foi alcançado pelo Senhor tem prazer em viver de modo diferente, de modo a identificar-se com Cristo Jesus. Não ignore, meu irmão, não ignore. A palavra de Deus é para nós. Deus fala comigo, Deus fala com você, Deus fala conosco nessa noite, que é para nós vivermos de modo diferente. É para nós vivermos de modo a demonstrarmos a diferença que há em nossas vidas. Deus continua te amando através de Cristo Jesus. E se você foi alcançado, se você realmente foi transformado pelo Senhor, viva para Deus, seja alimentado por Ele, atenda ao chamado divino, desenvolva a sua fé e viva de maneira digna, com a forma com a qual Deus te resgatou, para a qual Deus, desde antes da fundação do mundo, resgatou a sua vida, escolheu a sua vida. Viva de maneira digna ao Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe e assim nós vivamos, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, quero orar por você neste momento. E se você tem tido dificuldade de viver da maneira que agrada ao Senhor, nesse instante, ore ao Senhor, peça a Ele para transformar o seu coração, te capacitar a entender que Ele é o seu dono, que você é propriedade exclusiva do nosso Deus. Santíssimo Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos ao Pai porque compreendemos que existimos somente para te agradar. E todos nós que fomos alvejados pela sua palavra nessa oportunidade, clamamos ao Pai para que o Senhor transforme os nossos corações. O Senhor sabe quais são as áreas de dificuldade nas nossas vidas, as áreas que nós somos mais frágeis com relação ao pecado, as áreas, ó Pai, nas quais nós realmente somos seduzidos por aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso nós clamamos, ó Pai, faça a diferença em nossas vidas, para que nós, através das nossas vidas, façamos a diferença. Santo Deus, transforme os nossos corações, Senhor. Nos faça realmente nos despojar de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, para nós vivermos de maneira diferenciada, para nós vivermos de uma forma que glorifica o seu nome. Santíssimo Deus, nessa semana que se inicia, que nós possamos viver de uma maneira que realmente demonstre que nós estamos vivos através do Senhor. Que nós demonstremos em palavra, ação e pensamento que nós existimos para a glória do Senhor. Nos abençoe, Senhor. E todos nós que estamos orando, todos nós que estamos clamando ao Senhor nessa oportunidade, sejamos, ó Pai, agraciados com a semana com oportunidades para demonstrarmos que nós levamos a sério o relacionamento com o Senhor. Nos abençoe, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso culto. Gostaria de dar alguns avisos rápidos com relação às nossas programações. Quarta-feira, 8 horas da noite aqui na igreja, nós temos a nossa reunião de oração. Se você tem a oportunidade, se você pode estar conosco, não deixe de vir. É um momento muito importante para nós estarmos compartilhando as nossas dificuldades, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, de estarmos recebendo o fortalecimento da nossa fé e sendo usados por Deus para fortalecer a fé de cada um dos nossos irmãos. Se você pode, não deixe de vir na próxima quarta-feira, às 8 horas aqui na igreja.
ok? Algum irmão ou irmã tem alguma outra vez esse dado? Sim. O nome da irmã, por gentileza? Eni. Ah, sim, sim. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Amém. Mais algum irmão? Ok, irmãos. Lembrando que no próximo domingo nós temos culto solene de louvor e adoração ao nosso Deus. E na parte da manhã ainda teremos escola dominical em vídeo. No momento ainda será em vídeo, ok? Convido os irmãos a se colocarem de pé. Nós vamos, aqueles que puderem, nós estaremos orando e encerrando o nosso culto nessa noite. E logo após estaremos recebendo a bênção apostólica. Para estar nos conduzindo nessa oração ao Senhor, eu convido a nossa irmã Lucilene a estar fazendo essa oração. Amém, amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui presentes e todos os irmãos espalhados pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha uma boa noite e uma excelente semana.